Olá, amigos e amigas da doutrina espírita. Neste momento, nós vamos discutir sobre um tema muito interessante que nosso Centro Espírita Nosso Lar nos convidou para falar, que é discutirmos sobre movimento espírita, que é a temática do mês de janeiro do Centro Espírita Nosso Lar, iniciando o ano falando sobre movimentação, falando sobre o que nós podemos fazer a partir do momento que nós conhecemos a doutrina. Então a gente gostaria de refletir sobre essa temática, falando especificamente de um panorama histórico, desde Kardec aos nossos dias atuais. Mas para nós iniciarmos, gostaria de convidar a todos que nos ouvem a fazermos uma pequena prece. Pai que nos ajuda e nos consola, nos abençoa nesse momento para termos boas reflexões, nos inspira a fim de ouvirmos bem e também falarmos com acerto. Assim inspirados, damos por iniciado esse momento. Então, pelos próximos minutos, nós vamos bater um papo e discutir sobre movimento espírita. Nesse canal do Centro Espírita Nosso Lar, vocês podem acompanhar outras falas de outros colegas, seja que foram gravadas presencialmente, sejam como essa está sendo gravada agora, de maneira antecipada, de diversos assuntos. Jesus, de Kardec, da imortalidade da alma, da reencarnação, sobre mediunidade e muitos outros assuntos. Esse mês de janeiro, o Centro Espírita Nosso Lar dedica-se a discutir e a refletir sobre o tema de movimento espírita. E dentro desse processo, outros colegas já falaram aqui sobre a constituição desse movimento espírita, mas é interessante nós fazermos também uma revisão. O movimento espírita, ele nasce a partir do momento que as pessoas conhecem o espiritismo, conhecem a doutrina espírita e, baseado nisso, elas decidem realizar algo com a própria vida através de uma transformação de si mesma, mas também elas decidem auxiliar as pessoas ao redor delas e também influenciar na sociedade que elas participam. Esse processo gera uma necessidade de estarmos vinculados em comunidade, ou seja, pessoas que estudam a doutrina sentem necessidade de compartilhar ideias e realizar ações com outras pessoas que também estudam a doutrina espírita e desejam aplicar ela para a própria vida. Aí nasce o movimento espírita, que é o que nós fazemos a partir do momento que a gente conhece a doutrina. Então, assim como uma teoria, um conhecimento científico, uma ciência, o espiritismo em si ele é abstrato. Ele é uma luz. O movimento espírita é o que a gente faz desse conhecimento.
o que a gente faz dessa luz dentro da nossa própria vida. Por isso que o movimento espírita ele sempre vai apresentar problemas, limitações, características de lugar para lugar. Então, o movimento espírita de uma determinada cidade não é exatamente igual ao movimento espírita de outra cidade. Ele vai apresentar características que são próprias das pessoas daquela cidade, porque ele foi formado pelas pessoas daquela cidade. Bem como o movimento espírita de um determinado país não é igual ao movimento espírita de um outro país, porque cada país possui a sua cultura e no desenvolvimento da sua cultura, cada qual expressa um movimento espírita diferente. E aí é interessante a gente pensar quando que o movimento espírita surgiu nesse panorama histórico que nos propomos nesse vídeo. Para pensar quando o movimento espírita surgiu, é interessante também pensar quando é que a doutrina espírita surgiu. E aí existe uma grande discussão sobre isso, que nós falamos alguns meses atrás, em uma série de palestras aqui sobre Allan Kardec. Muitas pessoas consideram que Allan Kardec é o criador do espiritismo, da doutrina espírita. Mas não é muito bem dessa forma. Allan Kardec, ele é aquilo que nós chamamos de codificador. Do mesmo jeito que Isaac Newton não é o criador da física, nem mesmo Albert Einstein, o criador da física. Dificilmente a gente poderia listar cientistas que são propriamente criadores de uma determinada ciência. Porque quando você vai fazer uma abordagem histórica daquilo, geralmente sempre teve uma pessoa antes dele que já estudava sobre aquele assunto. Só que às vezes não estudava com a mesma organização, com a mesma metodologia, com a mesma profundidade. O espiritismo, ele é um conhecimento que está na natureza, do mesmo jeito que a física, do mesmo jeito que a biologia, do mesmo jeito que a química. Por quê? Não foi Isaac Newton que inventou a gravidade. Ele não inventou a lei da gravidade. Ele descobriu ela e sistematizou-a, porque ela já existia, ela já funcionava e ela já estava em operação. Então as pessoas já interagiam com a gravidade, toda a natureza é sustentada pela gravidade. Do mesmo jeito, os espíritos sempre existiram. Os fenômenos espíritas sempre existiram e sempre existirão. Inimportante de religião, inimportante de cultura, inimportante de local, inimportante de época. Só que em cada período da humanidade, esses fenômenos espíritas, como por exemplo as aparições de espíritos, eles foram interpretados de formas diferentes. Do mesmo jeito que certas doenças eram interpretadas de forma diferente há séculos atrás do que são interpretadas hoje. De tal forma que as aparições, por exemplo, na sociedade grega dos tempos antigos, eram interpretados como manifestações de deuses. Porque Deus, para eles, era tudo aquilo que estava acima do humano. Como os espíritos se manifestando visivelmente
estavam acima daquele que eles consideravam como humano, eles consideravam que os espíritos eram deuses. Na cultura hebraica, por exemplo, essas mesmas aparições eram interpretadas como aparições de mensageiros de Deus, ou, como é traduzido, os anjos, porque anjo vai ser mensageiro, ou enviado, aquele que leva uma mensagem. Então, esses mensageiros que apareciam do mundo espiritual, interagindo com as pessoas de alguma forma, eram interpretados como anjos. Então, um dos mais famosos, por exemplo, o Gabriel, é uma manifestação de um espírito que deseja trazer ali a sua mensagem, o seu recado, anunciar a vinda daquele que seria o Messias. Então, se nós notarmos todas as culturas, desde a cultura japonesa, a cultura indiana, a cultura nórdica, a cultura celta, a cultura chinesa, a cultura africana, todas essas culturas, elas têm nas suas tradições relatos de aparições, visões, fenômenos auditivos, fenômenos físicos de movimentações de objetos e etc., que vão retratar fenômenos espíritas. Então, os fenômenos espíritas e o próprio conhecimento que os espíritos existem e que nós somos imortais, ele acompanha a humanidade desde o seu surgimento, lá no Homem das Cavernas. A grande questão é que, nesse período antigo, esse conhecimento não era completamente organizado, sistematizado. Esses fenômenos não eram estudados com uma metodologia científica, com um rigor, para conseguir separar aquilo do que era verdadeiro daquilo que era místico, falso, ilusório, fantasioso, exagerado. O grande papel que Allan Kardec fez foi o de sistematizar e aprofundar os estudos em torno da realidade dos espíritos, da realidade da imortalidade da alma. Então, esse foi o principal ponto, a principal questão a ser desenvolvida. E Kardec realizou isso muito bem. Produziu livros, dentre os quais o principal é o Livro dos Espíritos, que possui já uma condensação dos assuntos a serem tratados de uma maneira bem bacana, de uma maneira bem especial. Nesse sentido, a gente vai perceber que o conhecimento espírita está em todo o decorrer da humanidade. Está presente em todas as filosofias espiritualistas e também presente em todas as religiões. A partir de Kardec ocorre uma sistematização melhor desse conhecimento. E ele se torna mais sólido, mais palpável, mais bem direcionado. E nesse processo de um bom direcionamento, as pessoas, fazendo também suas próprias pesquisas, o seu próprio contato com a doutrina espírita e também na leitura das obras de Kardec, elas começam a sentir necessidade de mudar a vida delas de tão impactante que era aquele conhecimento. Porque elas estavam sendo noticiadas que o mundo no qual elas viviam não era do jeito que elas haviam sido ensinadas. Que a vida
era completamente diferente. Que as leis, o certo e o errado, o que era importante e principal na vida, se revestia agora de um novo significado. E tal era o grau de impacto que isso causava que as pessoas começaram a se reunir. Pessoas, na época, de diversas culturas, de diversos locais, de diversas religiões, se reuniam em sociedades, em agrupamentos, para discutir sobre as informações que os espíritos estavam trazendo para nós, sobre essa nova realidade de que nós somos imortais e de que a vida verdadeira é a vida no mundo dos espíritos. Por causa dessa grande revolução nesse conhecimento humano na época, várias pessoas começaram a se congregar para discutir essas ideias e efetivamente decidir: e agora? O que nós faremos de nossas vidas por causa dessas ideias? Foi aí que surgiu o movimento espírita. Em vários pontos do mundo simultaneamente, mas tudo a partir da segunda metade do século XIX, de maneira sistematizada e concreta. Ali nasce o movimento espírita. Nessa época, o movimento espírita ele não tinha caráter de religião distinta, separada. E por isso, várias pessoas se congregavam para discutir essas ideias, sem preconceito religioso. Você tinha pessoas que não adotavam nenhuma religião propriamente dita. Você tinha pessoas que eram católicas, budistas, islamistas, protestantes, judias e de diversas outras correntes que se congregavam em torno do conhecimento espírita para o estudar e o colocar em prática. Então, daí a gente já vê uma primeira caracterização e uma primeira distinção do movimento espírita da época inicial, de quando ele surgiu, na época de Kardec, para o movimento espírita atual. Na época de Kardec, você tinha um movimento espírita mais diversificado e um movimento espírita que não era visto em absoluto como uma religião distinta das demais, mas como uma ciência que tinha o objetivo de ajudar as religiões e congregá-las, irmaná-las, juntá-las em um único grupo, em uma única família, que elas pudessem conversar, trocar ideias. Não virar todas a mesma coisa, mas, mantendo sua diversidade, encontrar aquilo que as fazem ser únicas e estarem interligadas entre si. Isso era essa característica muito forte, muito intensa do movimento espírita da época de Kardec. Vagarosamente, por várias questões culturais, principalmente aqui no Brasil, o movimento espírita ele foi considerado como uma religião propriamente dita, sistematizada e diferente das demais, no qual normalmente agora as pessoas que têm as suas religiões às vezes abandonam essas religiões para se vincularem ao espiritismo, constituindo agora essa a nova religião da pessoa. Não que isso apresente em si um problema grave, mas é que é diferente do que na época era com Kardec. E várias outras coisas vão mudando. A forma como as sociedades espíritas, o que hoje no Brasil já é mais conhecido como centros espíritas,
As sociedades espíritas se desenvolviam de uma determinada forma, hoje elas se desenvolvem de outra forma. O movimento espírita cresceu, se robusteceu, se enriqueceu de várias coisas, e isso foi muito interessante em todo esse processo, em toda essa caminhada, em toda essa evolução. Avançando um pouco mais no tempo, logo depois de Kardec, o movimento espírita já estava bem agrupado, com vários grupos, principalmente na França, ali nos arredores da Europa. Mesmo antes da desencarnação de Kardec, já alguns grupos já existiam no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha e em outras partes do mundo também. O movimento espírita já tinha se espalhado pelo mundo inteiro. E nesse processo de desenvolvimento de movimento espírita, vários foram os desafios que foram surgindo. Mas um desafio foi muito peculiar. No século seguinte, século XX, o movimento espírita começou a encontrar sérios desafios para o seu desenvolvimento, principalmente para o entendimento dos seus princípios básicos. Quais eram os princípios básicos do Espiritismo? Isso ainda não era muito bem definido, não era muito bem sistematizado. Mesmo com o trabalho de Kardec, essas questões ainda não estavam completamente bem consolidadas. E existia um movimento na época cada vez mais crescente de o Espiritismo perder a sua característica de religiosidade. Perder essa característica da caridade, da moralidade, do auxílio aos outros, para se concentrar absolutamente nas características de ciência e filosofia. Para apenas voltar-se ao processo de investigação e que o movimento espírita se concentrasse majoritariamente nesse processo de investigação e de sistematização. Houve um movimento crescente na época a esse favor, e foi um outro expoente do espiritismo que conseguiu fazer com que isso não se efetivasse. Foi Leon Denis que conseguiu refrear esse processo para que o espiritismo e o movimento espírita efetivamente conquistasse, como Kardec já tinha proposto, a sua característica que hoje em dia na sociedade atual é a mais clara, a mais evidente, que é a sua ação de promoção e desenvolvimento social. A ação da caridade, do bem, de ajuda e amor ao próximo. Esse foi o ponto mais marcante no desenvolvimento do movimento espírita. E a partir daí, e essa influência também sendo colocada muito sobre o Brasil, o movimento espírita mundial ele vai ter uma tendência cada vez mais crescente a não se concentrar tanto na pesquisa e no desenvolvimento filosófico e se concentrar bastante no processo de auxílio à sociedade à sua volta. Isso às vezes acaba tomando uma característica de um pouco de exagero, na minha opinião, em alguns pontos. Não exagero do auxílio, mas exagero na balança. Porque aí às vezes deixa de ser um triângulo de forças, como diz Emmanuel, para ser apenas uma única ponta. Porque a parte científica e a parte filosófica são as partes que vão sustentar a parte moral para o seu desenvolvimento. Então, são partes extremamente importantes. É como se uma fosse o alicerce, a outra a parede e o outro o teto.
Sem o teto, a casa está completamente vulnerável à chuva, aos ventos. Mas sem as paredes e sem o alicerce, você também não consegue esse desenvolvimento. Por isso que os três juntos vão formar esse complexo, esse desenvolvimento de uma forma mais adequada, de uma forma mais sólida. Então, quando surge com Kardec, ela surge com características muito fortes de ciência. O movimento faz muitas pesquisas, muitos experimentos. Depois as paredes da filosofia se erguem e se solidifica um processo de estudo e de reflexão profundo sobre as questões humanas, o objetivo da vida e assim sucessivamente. E isso é coroado com a transformação de vida dos espíritas da época, que começam a realizar ações de benefício e de promoção social muito fortes e de um comportamento muito diferenciado, de um comportamento no qual os espíritas agiam de maneira caridosa, seja nas discussões dentro do trabalho, seja na sociedade como um todo. Esse movimento começa a receber os seus abalos no próximo século XX, principalmente com as influências europeias, para converter o movimento espírita em um conjunto de pesquisa pura e simplesmente, coisa que Leon Denis consegue defender com maestreza, e aí o movimento se solidifica quanto a isso, e aí ocorre um outro grande ponto interessante. O movimento que surgiu na França, principalmente, embora ele tenha surgido em torno do mundo inteiro, mas tinha como seu foco a França, perde sua intensidade naquele país e começa a migrar para o Brasil. No século XX ocorre essa transição, principalmente por causa dos espíritos que vão reencarnar aqui e que vão defender esse processo, e representados todos, na minha opinião, na figura de Chico. Chico é um exemplo muito grande de que uma pessoa pode mobilizar todo um movimento humano. Assim como Gandhi o fez na Índia, Chico fez no Brasil através do movimento espírita. Robustecendo o movimento espírita e expandindo o movimento espírita através da sua exemplificação da vivência de amor. Então esse movimento espírita começa no mundo a se concentrar no Brasil e a adotar características cada vez mais marcantes de um processo de caridade e auxílio e benefício aos outros. Esse movimento espírita se espalha no Brasil, são criadas as federativas de cada estado e a Federação Brasileira, a Federação Espírita Brasileira, e aí esse movimento espírita se consolida. Hoje, o Brasil desempenha um papel muito relevante na Organização Espírita Mundial, ajudando vários países no seu desenvolvimento, com os expoentes da exposição como Haroldo, Divaldo, Raul Teixeira, entre outros, que vão em vários países levar essa mensagem do Espiritismo, esse desenvolvimento do Espiritismo. Então, esse movimento ele vai vagarosamente migrando para o Brasil. Hoje em dia o Brasil tem um expoente muito forte e ele vai se tornando cada vez mais com uma característica de promoção e assistência social e menos com aquela característica do início de ciência, de pesquisa, de experimentação e de reflexões filosóficas profundas. O que hoje eu acho que nós, como espíritas, necessitamos começar a pensar em reviver esse processo.
em reviver também um pouco da experimentação, um pouco das reflexões filosóficas, não colocando eles como as questões mais importantes a serem realizadas, mas como a coisa que dá base a um processo de caridade mais significativo. Porque a caridade que o espírita pode realizar, ela é muito mais profunda do que uma simples promoção social no qual você consegue ajudar materialmente uma ou mais pessoas. Há um auxílio através da caridade que o espírita pode fazer primeiro consigo mesmo, para depois também conseguir fazer com os outros, é o benefício do auxílio, do desenvolvimento, da promoção do espírito para a conquista de uma felicidade ampla e profunda. Não apenas a caridade que combate a miséria do corpo, mas principalmente a caridade que combate a miséria da alma. E essa caridade que combate a miséria da alma não é feita através do pão físico, ela é feita através do pão espiritual, do pão da verdade, da luz do conhecimento profundo, que não vem através apenas da leitura de um livro, mas vem através de toda uma sedimentação do conhecimento espírita no nosso cotidiano, na nossa vida. Então, essa é a minha forma de ver esse panorama histórico, desde Kardec até um pouco antes, até os dias atuais do movimento espírita e também, de certa forma, do que eu espero para um futuro próximo, tanto meu como indivíduo, como espírita, quanto da comunidade a qual eu pertenço. Agradeço se você acompanhou toda a nossa reflexão, pedindo a Jesus que nos abençoe sempre, nos inspire e nos encaminhe sempre para o bem. Muito obrigado.